Então, vamos lá, galera. Então, primeiramente, é super possível você ter um corpo saudável, né, e mais bonito, vivendo a vida, aproveitando a vida normalmente. Mas, para isso, a gente tem que entender alguns pontos. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Primeiro, a gente tem que entender, vamos tentar definir o que é um corpo saudável, né, e o que é um corpo bonito. Primeiro, a gente tem que entender isso. Vamos lá. Vamos começar pelo corpo saudável. Então, primeiro, para você saber se você realmente tem um corpo saudável, simplesmente não pode falar assim, cara, eu estou bem, eu estou com um corpo saudável. Não é assim que funcionam as coisas. Primeiro ponto, você vai ter que, ou você vai num médico, né, e você vai fazer os exames de sangue, ele vai te avaliar, ele vai, né, olhar seus exames e falar, não, realmente você, pelo que a gente está vendo aqui, você é uma pessoa saudável. Primeiro ponto, tem essa forma de você saber se você é saudável. E segundo ponto, você pode fazer na sua casa aí. Você pode fazer um teste. Então, eu convido vocês aí a fazerem um teste na casa de vocês, uma forma bem simples, para saber se você é uma pessoa saudável. E como que eu posso fazer esse teste? Olha que legal. Eu acredito que todo mundo tem aí uma fita métrica em casa, né? Sabe aquela fita métrica de costureira? Aquela coisinha bem simples, que custa, sei lá, R$ 5. Eu acho que todo mundo tem isso em casa. Se não tem, vai lá na vizinha, pega emprestado. E eu convido vocês a fazerem um teste para saber como que está a circunferência abdominal de vocês. E através dessa medida da circunferência abdominal de vocês, vocês conseguem perceber como que vocês estão a nível de saúde. É claro que não é uma conta muito exata, mas você tem uma percepção se você está com um corpo mais saudável ou não. Quer ver? Eu trouxe para vocês aqui, ó. Vamos lá. Como que eu vou medir isso primeiro? Sabe que pega uma cinta, aquela fita melhor, você vai colocar essa fita um dedo acima do teu umbigo e vai passar ela, cuidado para não colocar meia torta, coloca ela retinha, pede de repente para uma pessoa fazer isso para você, ou mesmo na frente do espelho você consegue fazer isso. Pega uma fita e passa ela ligeiramente acima da linha do umbigo, um dedinho acima do umbigo, e você vê ali qual que foi a tua medida da tua cintura, né? Qual que é a medida da tua circunferência abdominal. Se a tua medida, né, do teu abdômen tiver alguns valores, você já tem que tomar cuidado. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns valores. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Então, vamos lá, vou ler para vocês aqui, ó. Circunferência abdominal. Meninas, vou começar pelas meninas aqui. Se você mediu a circunferência e deu lá 80 centímetros, está ali entre 70 e 80 centímetros, isso não é tão bom. Você já começa a ter algum risco aqui de você, de repente, ter algumas doenças, seja ela doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, tá? Se você passou ali, tá 88 centímetros, ou seja, mediu a tua circunferência, tá lá marcando 88 centímetros, o risco de você ter algum tipo de doença aumenta, tá? É muito mais, tem um risco muito maior do que quando você tem 80. Meninos, se você mediu a tua circunferência e deu lá 94 centímetros, você tem um risco de você ter doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, já é um risco bem considerável. Mas se você está lá marcando circunferência 102 centímetros para os meninos, é um risco muito alto. Então, olha que legal, eu busquei um estudo, essa noite preparei um conteúdo bem legal para vocês, e eu fui pesquisar alguns estudos aqui, e eu encontrei um estudo bem bacana, e eu fiquei realmente muito preocupado com isso, eu queria trazer isso para vocês, porque isso é uma realidade, tá? Então, é assim, esse estudo diz o seguinte, ele pegou pessoas, pegou homens e mulheres, né, fez um estudo com os dois sexos, então ele pegou, vamos falar dos homens primeiro, ele pegou os homens, deixa eu deixar esse caderno, para vocês entenderem. Ele pegou homens, né, com a circunferência abaixo de 70 centímetros e fez o estudo com homens com a circunferência acima de 110 centímetros. E esse estudo provou que homens com mais de 110 centímetros de circunferência abdominal, a probabilidade de morrer, a palavra é justamente essa, através de um problema respiratório ou cardiovascular, é 55% maior do que os homens com a circunferência de 70 centímetros. Olha que loucura isso. Então, de novo, resumindo, homens com a circunferência acima de 110 centímetros têm a probabilidade de ter um acidente, de morrer através de doenças cardiovasculares e respiratórias,
55% maior do que homens com a circunferência acima de 70 centímetros. Cara, isso é assustador. Mas pior ainda, fica para as meninas. Então, vocês, meninas, estão aí em casa, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Se você, meninas, pegaram mulheres com a circunferência maior que 80 centímetros, fizeram um estudo com mulheres com circunferência 80 centímetros e fizeram um estudo com mulheres com a circunferência maior que 88 centímetros. Mulheres com a circunferência maior de 88 centímetros, ela tem a probabilidade de acontecer algum acidente cardiovascular, acidente respiratório, de 88%. Olha que loucura isso. Então, ou seja, se você pegar dois públicos, né, as mulheres com abaixo de 80 centímetros e pegarem as mulheres acima de 88 centímetros, essas mulheres aqui, a probabilidade delas terem um acidente cardiovascular ou um problema respiratório é 88% maior do que essas mulheres aqui. Então, gente, eu convido vocês, pega a tua fita métrica, dá uma verificadinha lá na tua cintura abdominal, vê como é que tá. Se vocês estiverem com esses números aqui, vocês têm que procurar ajuda, vocês têm que fazer alguma coisa, porque assim, vocês estão colocando a vida de vocês em risco, e muitas vezes, por quê? Por preguiça. Desculpa falar isso, pode ser, tem vários fatores que envolvem isso, mas muitas vezes vocês têm que procurar alguém, né, que possa te ajudar a resolver esse problema, tá? Seguir uma pessoa que já tem resultado, não adianta você pegar um monte de coisa na internet, eu vejo hoje, tem um monte de coisa, todo mundo falando de dietas malucas, exercícios físicos malucos, eu vou te explicar aqui com uma coisa muito simples, então fica até o final dessa, quem está aí hoje, fica até o final dessa live, que é muito mais simples, se você entender o conceito que eu vou passar para vocês hoje, não existe nada de maluquice, nada de fazer exercícios que emagrece em 2 meses, que em 1 mês, que daqui semana que vem eu vou estar mais magro, uma dieta que resolve minha vida, não. Você vai ter que ter uma continuidade de hábitos saudáveis. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Então, primeiro, definir o que é saúde, né? Se você tem saúde, você precisa fazer isso que eu acabei de falar agora. Aí você consegue ter uma percepção se você está saudável ou não. E agora vamos falar sobre o que é um corpo bonito, né? Essa palavra bonito é muito subjetivo, né? Tem gente que pode olhar na frente, entrar na frente do espelho e muitas vezes não se sentir tão bem, né? Tem gente que entra, se olha no espelho e se sente com um corpo bonito. Então é muito subjetivo isso. O bonito pode ser diferente, né? Então, mas assim, de uma forma geral, o que é um corpo bonito? É um corpo com mais definição. O que é um corpo mais definido, né? É um corpo onde a gente tem massa magra, né? Tem um pouco mais de músculo e a porcentagem de gordura em cima dessa pele é mais baixa. Então, quando você olha para uma pessoa mais definida, né? Ela tem um corpo muito mais desenhado. Então, para ela ter um corpo mais desenhado, você, de uma forma geral, ela tem um corpo mais bonito. Então, um corpo mais desenhado, mais definido, de uma forma geral, normalmente é um corpo mais bonito. Né? De uma forma geral é assim, mas tem gente que entra na frente do espelho e se sente bem. Beleza, ótimo. Tá? Então, vamos lá. Já entendemos que é um corpo saudável e um corpo bonito, né? Então, por que as pessoas acham que... A grande maioria das pessoas, meus amigos, a minha família, eu tenho tios assim, e as pessoas olham para quem faz atividade física e olha para quem está com um corpo legal, um corpo mais bonito, um corpo mais saudável, e fala assim, cara, isso não é para mim, né? Isso, enfim, ele consegue fazer aquilo porque ele privou de várias coisas na vida dele. Aí ele não toma um chopp dele, ele não toma um vinho, não come pizza, não come lanche. Ele acha que o cara, para ter um corpo bonito, ele precisa fazer isso tudo. Eu vou explicar para você hoje que não é assim, porque comigo não é assim, tá? Então, vamos lá. Normalmente, quando você pensa dessa forma, imagina só, quando você pensa que para você ter um corpo bonito, você precisa se privar, né? Você precisa deixar de ter uma vida, de aproveitar a vida, isso pode ser uma crença que você tem em relação à atividade física. Então, como assim crença, né? O que é crença? Então, vamos lá, vou definir para vocês o que é uma crença aqui, uma crença limitante. A galera sabe o que é isso? Crença limitante, a gente pode chamar também de crença paralisante, né? Quando alguma coisa faz com que você fique paralisado, que você fique limitado a alguma coisa. Então, se você pegar, né, o que é uma crença limitante, ó.
Eu dei um Google aí e vamos definir aqui ao pé da letra o que é uma crença limitante. Crença limitante são pensamentos que você toma como verdadeiro, mas que no fundo são falsos e pelo menos não são de verdades absolutas. E muitas vezes esses pensamentos te impedem de evoluir. Deu para entender? Então, ou seja, muitas vezes a gente tem pensamentos em relação a alguma coisa que aqueles pensamentos paralisam a gente, bloqueiam a gente e impede que a gente evolua de alguma forma. Isso pode acontecer não só na atividade física, mas pode acontecer na tua profissão, por exemplo. Tem gente que tem crença limitante, vou te dar um exemplo. Tem gente que tem crença limitante sobre dinheiro. Quer ver um exemplo bem comum, que eu vejo muito isso? Imagina que tem um cara passando com um carrão, por exemplo. O cara está com um carro importado, um carro conversível, um carro que custa uma nota. Tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que vai olhar para aquela pessoa dentro do carro, dirigindo o carro, um carro bonitão, conversível, um carro importado, muito caro. Tem gente que vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, nossa, aquele cara, para ter aquele carro, ele deve ser algum político que está sonegando imposto, que é corrupto. As pessoas associam aquele cara que tem dinheiro a uma coisa ruim. Então, ou seja, ela já acredita que para ter dinheiro, ela precisa roubar. Então, para isso, ela tem uma crença limitante com dinheiro. E tem outro cara que está ao lado dela que fala assim, caramba, que bacana, aquele cara tem um carrão importado, mas o que ele fez para ter esse carro importado? Né? O que ele fez para ter essa vida de luxo? Então, tem duas pessoas. Tem um cara que vai falar, não, ele roubou para fazer isso, né? E tem um cara que vai falar assim, não, esse cara, de repente, o que ele fez para ter essa vida de luxo? E essas pessoas, tem dois tipos de pessoas. O cara que é crença limitante, ele vai sempre criar uma desculpa, ele vai sempre falar, não, ele roubou, ele fez alguma coisa errada, então isso faz com que ele se bloqueie para ter dinheiro. Gente, e para atividade física é igual. Você, de repente, pode ter crenças limitantes em relação à atividade física. E eu trouxe algumas delas aqui para vocês. Eu dei daquilo que eu já... Para quem não me conhece, eu estou nesse mercado já desde 2000 e... Meu primeiro curso que eu fiz na área foi em 2011, né? Estamos já em 2020, já tenho algum tempinho já, quase 10 anos trabalhando na área, então eu escutei já muitas coisas. E eu trouxe uma crença limitante, né, que eu escuto muito, até meus alunos aqui, pessoas que falam isso o tempo todo. Então, a primeira crença limitante que eu trouxe para vocês é a seguinte, ó. Vê se vocês nunca se depararam com essa crença. Muito comum isso, tá, galera? Tem gente que fala assim, ó, não leva o jeito para fazer exercício físico. Não leva o jeito para fazer atividade física. Eu escuto isso muito. Tem gente que fala, nossa, não leva o jeito para fazer isso. Gente, isso é uma crença limitante em relação à atividade física. Como assim crença limitante? Imagina só, você leva jeito para trabalhar? A gente teve que aprender, né? Muitas vezes no teu trabalho você teve que aprender a trabalhar. Eu levo jeito para estudar? Muitas vezes pessoas não, mas pessoas estudam. Né? Eu levo jeito para aprender alguma coisa? Tem coisas que você sentir mais dificuldade, tem coisas que você vai sentir mais facilidade. Por exemplo, quando você começou a andar, por exemplo, você não levava jeito para andar, mas você teve que aprender a andar. Concordam comigo? Muitas vezes você teve que se escorar na parede, começou ali a engatinhar, começou a andar, caía, levantava. Outras vezes, uma pessoa que já sabia andar, pegava na tua mão e te ensinava a andar, dar os passinhos. Ou seja, você não sabia andar, mas você aprendeu a andar. Correto? Então, essa crença de achar que você não leva jeito para fazer aquilo, cara, isso é uma desculpa. Tá? Quando você fala isso, você está colocando um obstáculo para você mesmo. Você não leva jeito a fazer, de repente, algo que você não conhece, algo que você não sabe. Então, atividade física, o que é, basicamente? O que é fazer exercício físico? É colocar teu corpo para se movimentar. Tão simples quanto isso. O teu corpo precisa se movimentar. Então, tem gente que precisa fazer algumas pessoas mais bem condicionadas precisam fazer movimentos mais complexos, digamos assim, mais difíceis. Mas pessoas que, de repente, não têm um condicionamento, pessoas que estão começando, tem que fazer o quê? Coisas mais simples. As coisas mais simples vão te dar... coisas simples vai te dar condições para você fazer coisas mais complexas. E não ao contrário. E muitas vezes eu vejo que as pessoas, aqui na frente da academia, as pessoas passam aqui na frente e falam, caramba, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas, peraí,
Você está olhando para aquele cara que já treina há 3, 4 anos, muitas vezes 5 anos, está fazendo um movimento ali, para ele não é tão difícil, mas para o olhar de um leigo é muito difícil. Mas você parou para pensar que aquele cara já faz isso há 5 anos e aquilo para ele se tornou uma coisa simples? Então, eu chamo a atenção de vocês que muitas vezes você está criando um obstáculo em algo que não existe. Então, a primeira crença que eu ouço muito em relação a isso: não tenho jeito para fazer isso. Isso é uma crença limitante. E uma segunda crença limitante, que, cara, essa é campeã, assim, principalmente entre meus amigos, né, que eu tenho 43 anos já, então eu ouço isso, as pessoas me mandam mensagem, as pessoas conversam comigo, e tudo, eu ouço isso o tempo todo, gente, o tempo todo. A segunda crença limitante é: sou muito velho para fazer atividade física. Nossa, essa é campeã. Eu sou muito velho para fazer atividade física. As pessoas acreditam de verdade que isso é uma verdade absoluta, né? Imagina só, qual que é a história que você conta para você mesmo? Você está contando uma história que você não é capaz de fazer, que você é velho demais para fazer isso? Você acha que você vai fazer isso? Você está criando um obstáculo para você mesmo, você está criando uma desculpa para você mesmo. Gente, não tem nada a ver. As pessoas, pelo contrário, as pessoas com mais de 35 anos são as pessoas que mais precisam fazer atividade física. Olha que loucura. E veja bem, por que as pessoas pensam isso? Né? É bem comum pensar isso até. Porque imagina só, quando você olha para pessoas com mais de 35 anos, pessoas com 40, 45, 50 anos, se você olhar ao teu redor, teus amigos, né, as pessoas mais próximas, você percebe que essa população que tem mais de 35 anos são as pessoas que estão mais acima do peso. Comum isso aqui no Brasil. Por quê? Porque estudos provam que a população do Brasil, a galera que tem mais de 35 anos, 65% dessa população está acima do peso. Então, ou seja, é muita gente acima do peso. E você começa a ter uma referência errada sobre a tua idade. Gente, não tem nada a ver. O fato de você ter 35 anos, 40 anos, 50 anos, não quer dizer que você tem que estar gordo. Você tem que estar, de repente, com sobrepeso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é o quê? É uma crença limitante que você tem em relação a isso. E, pelo contrário, se você tem mais de 30 anos, 30, 35 anos, cara, é aí que você tem que fazer atividade física. É o momento que o teu corpo mais precisa de atividade física. Por quê? Vamos lá. Eu não vou entrar muito aqui em fisiologia, né? Isso é um assunto bem amplo aqui. Eu não quero que esse papo aqui, muita gente não gosta desse assunto, mas vou tentar resumir para vocês de uma forma bem simples. Gente, ó, imagina só. Quando a gente chega ali no... O cara que é jovem, tá com 20 e poucos anos, ele tá, né, os hormônios ali à flor da pele, o cara tá com a energia lá no alto, o cara fica sem dormir, o cara fica sem comer direito e tá tudo certo para ele. Ele tá no auge da carreira dele, né? E quando você começa a atingir ele 30 e poucos anos, 35, a tua produção de hormônios começa a diminuir. Faz parte da vida isso. Mas acontece o seguinte, isso vai até, normalmente, vai até uns 30 e poucos anos. E você começa a subir, você tem 20 e poucos anos, chegou ali 30 anos e você começa a andar numa linha reta. Se você não faz atividade física, né, você começa a despencar. O despencar vai acontecer para todo mundo, né? Ou você começar a perder massa magra, perder densidade óssea, isso vai acontecer com todo mundo. Mas qual que é a diferença? A galera que faz atividade física, ela consegue se manter nessa linha reta, ou consegue diminuir a velocidade de caída, né? Você começa a cair numa velocidade muito menor, bem baixinha. Por isso que você vê gente com 50 anos muito bem, porque esse cara está descendo bem devagarinho. O cara que não faz atividade física, a pessoa que não faz atividade física, ela por si só, a idade dela vai fazer ela cair. Mas acontece que, se ela não faz atividade física, ela começa a acelerar. Então, por isso que muitas vezes você encontra uma pessoa que você, às vezes está assim, às vezes você vê, acontece isso muito com um parente, né? Você vê um parente hoje, aí, sei lá, você muda de cidade, vai para outro país, não sei, de repente você volta a ver esse parente 10 anos depois. O cara está com 40 anos, aí de repente, sei lá, 10 anos depois você vê o cara, ele está com 50. Gente, quando você vê ele, você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Gente, acontece muito isso, não acontece com vocês? O que aconteceu com esse cara? Por quê? Porque ele não fez nada para ajudar
né, nessa perda de massa magra, nessa perda de densidade óssea. Ele fez o quê? Simplesmente descuidou da vida, né, comeu de tudo, não fez atividade física, não teve uma vida com mais qualidade, né? Então ele despencou, largou tudo e aquilo acelerou com tudo, entendeu? Esse fim de semana, eu gosto sempre de dar exemplos aqui, esse fim de semana eu estava no churrasco, né? O pessoal que me conhece, eu tomo minha cervejinha, eu gosto de tomar meu vinho no fim de semana, eu como pizza, eu como lanche, eu não tenho nenhum problema com isso, mas vou explicar por que eu faço isso hoje, aguenta aí. E esse fim de semana, eu fui num churrasco na casa de um amigo, e eu estava conversando com um cara que já fazia um tempão que eu não via, já uns 3, 4 anos. E esse cara tem 46 anos. Eu conversando com ele, e ele estava me mostrando uma coisa no celular dele, e ele estava assim, o celular dele estava bem longe, assim, e ele falava assim, Juninho, tá tudo bem? Não, é que eu não estou enxergando direito, é que o meu diabetes está alto, e eu não estou conseguindo enxergar direito, eu esqueci meu óculos. Eu falei, caramba. Eu falei, Juninho, você ganhou quantos quilos nesses últimos anos, da última vez que eu vi ele até agora? Ele tem 1,75 de altura, tá com 120 quilos. 120 quilos. O cara novo, pô, 46 anos é um cara novo, porra. Mas ele já chutou o balde com 40 e poucos anos e ele tá lá embaixo. Então ele tá aonde? Cara, ele tá aqui, ó. A probabilidade de acontecer alguma coisa com ele, algum acidente cardiovascular, alguma doença respiratória, é muito alta. Então, gente, a gente tem que se cuidar. Eu estou dando um exemplo desse meu amigo, daí eu falei para ele, Juninho, cara, você tem que procurar ajuda, você vai ter que se cuidar. E ele sabe disso. Ele falou, Ed, realmente, os médicos falam isso para mim, mas eu não consigo. É algo muito mais forte. Quando eu vi, já passou uma semana, já passou um mês, eu só estou ganhando peso. Gente, a gente tem que tomar uma decisão rápida, tá? Então, eu trouxe exemplo para vocês. Então, em relação ao peso, galera, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E outra crença limitante, essa é campeã também, que eu ouço muito, já ouço há muito tempo isso, quando as pessoas falam para mim assim, Ed, eu não tenho tempo para treinar. Gente, eu não tenho tempo para treinar? Como assim não tenho tempo para treinar? Tempo, né? Tempo é uma questão de prioridade, né? Vamos lá, então. Como que eu não tenho tempo para treinar, galera? Se você não está tendo tempo para treinar, significa que você não está dando prioridade para a tua saúde. Olha que loucura isso. Espera aí. Aquilo que a gente tem mais de saúde, mais importante na nossa vida é a nossa saúde, correto? Pelo menos para mim, assim, entendeu? Eu preciso estar com o corpo mais saudável, eu preciso estar bem comigo mesmo, meus exames de saúde têm que estar ali, né, equilibrados, eu tenho que estar atento a isso, porque se eu não estou bem, galera, como que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Né? É igual aquela história quem já andou de avião aí sabe, a máscara, quando sai do avião, se caso acontecer algum acidente, você primeiro tem que colocar em você a máscara, para depois você ajudar as pessoas que estão ao lado. E, cara, atividade física é a mesma coisa, você primeiro precisa se cuidar, para você cuidar de quem? Cuidar dos teus filhos, cuidar dos teus pais, que muitas vezes envelhecem primeiro que você, como é óbvio, mas a gente tem que ter saúde para cuidar dos pais, saúde para cuidar dos filhos, saúde para cuidar, para trabalhar, para ter mais vitalidade. Então, primeiro a gente tem que se cuidar, beleza? Então, as pessoas falam, gente, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Você precisa arrumar tempo para fazer atividade física. Eu vou falar uma coisa para você. Se você não arrumar tempo, olha isso que eu vou falar, isso pode soar bastante forte para vocês, tá? Mas é uma realidade isso. Gente, eu estou nesse mercado já há algum tempo, já vi muita coisa, e eu preciso levar para vocês um pouquinho daquilo que eu sei em relação a isso, tá? Então, olha o que eu vou falar para vocês. Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, você lá na frente, você vai ter que arrumar tempo para você cuidar da sua doença. Gente, o que a gente tem que entender é que a atividade física é o quê? A atividade física é uma prevenção. Você tem que se cuidar para você, lá na frente, o teu médico não bater em você assim, ó, amigão, você vai ter que fazer atividade física, né? Muitas vezes, quando você vai num médico e o médico chega para você e fala assim, gente, ó, ou você começa a fazer atividade física, ou você vai ter um infarto, ou você, de repente, vai ter um problema muito mais sério. Quando um médico chega a esse ponto, chega nesse momento, é sinal que você já está muito ruim, meu filho. Não é verdade? O médico chegar para você e dar um choque em você e falar, cara, você precisa fazer atividade física, é porque você já está aqui, ó. Cara, você já está aqui,
a tua circunferência abdominal muito alta, você já está correndo risco aqui de ter um problema, né, de saúde gravíssimo, tá, galera? Então, o que acontece? Não espera um médico chegar em você para você tomar a decisão de mudar de vida, e ter uma vida muito mais saudável. Você tem que enxergar a atividade física como? Como uma prevenção, algo que vai fazer você se sentir melhor, sentir mais saudável, né, sentir mais vitalidade. E quando você faz atividade física, isso transfere para a vida. Como assim se transfere para a vida? Uma pessoa que faz atividade física, ela tem muito mais energia para fazer qualquer outra coisa, né? Imagina só, uma pessoa que faz atividade física, ela tem muito mais energia para namorar, por exemplo. Né? Uma pessoa que faz atividade física, ela tem muito mais energia para trabalhar, ela tem muito mais energia para cuidar dos filhos, ela tem muito mais energia para viajar e curtir a viagem. Não importa o que você vai fazer, quando você tem um corpo mais saudável, você tem muito mais energia. O teu corpo produz muito mais energia. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é que a gente tem que olhar para a atividade física como uma forma de se prevenir contra doenças. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui. Tá tudo bem aí? Tá a galera de fora aí também. Chico, mano, entrando aí também. Sejam muito bem-vindos. Galera que tá chegando, a gente tá falando aqui sobre um assunto bem bacana. A gente tá falando aqui sobre eu consigo ter um corpo saudável e bonito, né, e aproveitar a vida, né, ao mesmo tempo. Se isso é possível, claro, isso é possível, eu estou provando aqui para vocês. Então, essa crença limitante do tempo que eu trouxe para vocês. E uma coisa bem bacana é como que eu faço isso, né? Porque normalmente as pessoas me perguntam, né, Ed, mas o que você fez hoje para ter um corpo com 43 anos, está bem melhor do que quando você tinha 30 anos, por exemplo. Cara, basta entrar no meu Instagram, tem minha foto aí do antes e depois, né? E eu coloquei para vocês verem. Eu estou muito melhor hoje do que quando eu tinha 30 anos, né? Então, olha minhas fotos aí, elas vão provam isso para vocês. Mas como que eu fiz isso? Eu comecei a entender, isso aconteceu uns 10 anos atrás, quando comecei a estudar a fundo isso, eu comecei a entender uma coisa que mudou completamente a minha forma de pensar, mudou completamente a minha forma de se alimentar, mudou completamente a minha forma de fazer atividade física. E quando eu mudei isso, mudou tudo. É o que eu vou apresentar para vocês agora. Eu chamo isso, eu não sei se tem algum método na internet, alguma coisa, alguém já falou sobre isso, mas é uma coisa que eu adoto para mim. Que o meu método, digamos assim, é uma coisa que eu uso mentalmente, que é uma coisa que eu chamo de 70-30. O que é isso, gente, 70-30? Não sei se tem algum método na internet, eu não sei, tá? Não olhei. É uma coisa que eu uso já há muito tempo, e quem me conhece sabe que eu uso essa metodologia, que eu faço, imagina só, dentro de uma semana, 70% dessa semana eu me alimento bem. 30% da semana, cara, eu tomo minha cervejinha, eu tomo meu vinho, como minha pizza, como meu lanche, dou minha saída, vou à praia, curto minha vida. 70% da semana eu como melhor, né? Eu procuro dormir bem, eu faço atividade física de 4 a 5 vezes por semana, e isso é regra na minha vida. Toda vez que eu não faço atividade física, eu falo, caramba, eu estou fugindo dos 70%. E 30% é quando eu chuto o balde. Não tem nenhum problema em falar isso. Tomei minha cervejinha, quem me conhece sabe, eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de fazer churrasco, tá? Mas 70% da minha semana eu me alimento bem, eu faço atividade física. Isso fez meu corpo mudar completamente quando comecei a adotar esse método. Por quê, galera? Porque uma coisa que acontece, que pouca gente fala sobre isso, deixa eu ver o caderno aqui, que tem a ver... Por que aconteceu isso no meu corpo? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Tem uma coisa chamada taxa metabólica, né? Taxa basal, que a gente chama. Então, imagina só. Hoje, a minha composição corporal, e eu controlo isso, minha composição... Imagina, a gente tem um corpo todo, né? Nosso corpo tem pele, tem osso, tem água, tem músculo. Então, imagina só. A minha composição corporal hoje é de 70% da minha composição corporal é de músculo. Então, imagina só. Eu construí, não sempre foi assim, quem me conhece sabe, eu construí um metabolismo mais acelerado. Eu consegui aumentar
eu consegui acelerar meu metabolismo, eu consegui aumentar a minha taxa basal, tá? Do meu metabolismo. Então, por que eu fiz isso? Quanto mais músculo você tiver, mais calorias o teu corpo tem que se virar para alimentar o teu músculo. Imagina só, quem alimenta a tua musculatura, basicamente, galera, eu vou falar de uma forma bem simples, o teu músculo ele precisa consumir as tuas calorias, né, consumir as tuas gordurinhas, para alimentar o músculo. O teu corpo vai lá, pega a gordurinha e alimenta o teu músculo. Então, quanto mais músculo você tiver no teu corpo, mais magro você vai ser. Dá para entender? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina, eu tenho hoje, acabei de medir ali embaixo agora, para não falar besteira aqui para vocês, hoje eu estou com 40%, né, massa corporal, 40% do meu corpo hoje é de músculo. Então, vamos dar um exemplo. Eu, Ed, 40% de massa magra no corpo. 40% da minha composição corporal é de massa magra. E ao meu lado, tem uma pessoa, e hoje eu tenho 72 quilos. Sou um cara baixo, tá? Eu tenho 1,70 m. Então, uma pessoa... ao meu lado, eu tô sentado aqui no sofá, do meu lado tem um cara aqui com 1,70 m também, com 90 quilos. Ele é mais pesado do que eu. Mas a taxa metabólica dele, a taxa basal dele, a quantidade de músculo que tem no corpo é menor. Digamos que esse cara aqui ao lado, que vai chamar de Joãozinho agora, é de Joãozinho. O Joãozinho, a quantidade de massa muscular que ele tem no corpo é de 25%. Os dois, eu e o Joãozinho, os dois estão assistindo televisão e comendo pipoca. Comendo pipoca, assistindo televisão, tal, não sei o quê. Eu parado e o Joãozinho também parado. Os dois parados, comendo pipoca. Só o fato, Ed, só o fato de eu estar ali parado, só para meu corpo me manter vivo, meu corpo vai estar consumindo muito mais calorias do que do Joãozinho. Porque o Joãozinho, ele tem menos massa muscular no corpo. Então, o corpo dele vai por si só, ao mesmo tempo, ele vai estar consumindo muito menos calorias, né, do que eu que estou aqui do lado. Então, o que acontece? Mas sempre foi assim? Não. Eu aprendi isso e eu fiz o quê? Eu fiz aumentar minha massa muscular para mesmo quando eu estou parado, mesmo quando eu estou aqui conversando com vocês, meu corpo está se virando aqui para sustentar minha musculatura. Então, o que a gente tem que fazer? Sabendo disso, cara, não existe dieta de você emagrecer. Não adianta você fazer uma dieta hoje eu emagreci 2 quilos. Um aluno mandou uma mensagem agora há pouco tempo, ontem à noite, falou assim, de emagrecer 1,5 kg. Eu não vou falar o nome dele aqui agora, é um aluno meu. E eu falei assim, e ele falou assim, eu fiz uma dieta, emagreci 1,5 kg. Na hora eu perguntei, mandei outra mensagem, falei assim, vem cá, você treinou essa semana? Ele falou, não treinei. Cara, não adianta você não treinar e emagrecer. Tá, gente? Vou dar meu exemplo aqui. Se você treinar, você vai construir massa muscular. Então, é muito mais fácil você ter uma rotina, criar massa muscular, do que você fazer dietas malucas, emagrecer. Aí, como teu corpo não tem massa muscular, o que acontece? Você vira aquele efeito sanfona. Já ouviu falar nesse efeito sanfona? É quando você emagrece e você engorda. Você emagrece, e o pior, quando você engorda mais ainda. Então, por isso que a atividade física é fundamental. Então, quando você faz dietas sem atividade física, a probabilidade de você engordar é muito grande. Mas quando você faz uma dieta, né, balanceada, claro, procurar um nutricionista para te orientar em relação a isso, juntamente com uma atividade física, é essencial, é sensacional, porque você aumenta teu metabolismo, a tua taxa basal, e você começa a se alimentar bem, entendeu? E isso é perfeito para você emagrecer. Não adianta fazer dieta maluca, que isso não vai funcionar. E também, se você, de repente, só faz atividade física, não se alimenta bem, isso também, de certa forma, não vai funcionar, tá? Então, isso foi um pouco da minha história, como eu consegui construir isso, tá? E hoje eu consigo me policiar, todo dia, quando eu fecho a semana, eu fico pensando assim, gente, o que eu fiz, né? Eu consegui, ontem eu treinei, então hoje eu preciso treinar. Lembra 70%? Então, vou ter que treinar pelo menos terça, quarta, quinta, sexta, e vou ter que treinar no sábado também, para eu ficar ali entre os 70%. Porque se eu sei, se eu não fizer isso, o que acontece? Eu vou começar a perder massa magra. É óbvio que eu vou perder massa magra. Então, o que acontece?
Por isso que quando eu costumo falar, gente, melhor dia para treinar logo na segunda-feira. Eu falo isso nas minhas lives, eu falo isso para meus alunos, porque quando você começa segunda-feira, você faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e está resolvido. E fim de semana você pode tomar sua cerveja. Agora, se você não está treinando nem um dia da semana, você quer ter crédito para tomar sua cervejinha no fim de semana, caramba, cara, não funciona assim. Se fosse tão simples assim, todo mundo tinha um corpo bonito e saudável, né? Mas não é assim que funciona. Então, dica que eu dou para vocês, se programe na semana, não adianta, acredito, fazer, não faça dieta maluca, procura sempre um nutricionista, procura um profissional da educação física para te orientar em relação à atividade física, não vai pegar coisa na internet, fazer coisas malucas que também não funcionam, aí você pode estar se machucando em casa, você pode estar se lesionando, você de repente pode estar gravando o teu problema, às vezes você quer resolver um problema, você arruma um outro problema, então você tem que buscar sempre o quê? Um especialista na área. Se você, de repente, está doente, você vai aonde? Você vai no médico. O médico vai te ajudar. Se você quer perder peso, você tem que buscar um profissional de educação física para te ajudar a perder peso. Se você, de repente, quer ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável, você tem que buscar um nutricionista para te ajudar. Buscar um especialista na área é sempre o melhor caminho, beleza? Então, nada de inventar maluquice que não existe. Busca um profissional da área para ele te ajudar. Beleza? Vou deixar aqui, a galera que está com alguma dúvida em relação àquilo que a gente falou, coloca aí, manda mensagem. Agora a gente vai encerrar aqui, agora vai começar a aula daqui a pouquinho aqui no box. Mas se tiver alguma dúvida daquilo que eu falei, galera, bota no Instagram, Ed, não entendi nada do que você falou, ou Ed, estou precisando de tua ajuda, Ed, de que forma que eu posso começar, o que você faz, né? Como que a gente trabalha com nossos alunos. Hoje a gente tem aqui a gente atende alunos tanto no presencial, eu tenho uma plataforma também no online, e a gente também tem vários alunos treinando em casa, e principalmente vários alunos tendo um resultado treinando em casa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estiverem precisando de ajuda, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, beleza? Então, estamos juntos, um abraço, espero ter contribuído de alguma forma com esse conteúdo, para que você entenda um pouquinho sobre como você consegue ter um pouco mais de saúde, sem fazer dietas malucas, sem fazer exercícios malucos. Procure sempre um profissional para te ajudar, beleza? Tamo junto, um abraço, espero vocês até o próximo vídeo, até a próxima live, tá bom?